Olá, professores, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser gravado com o intuito de falar um pouco sobre a questão de adaptação e avaliação de crianças com dificuldade, transtornos e deficiência, né? Me surgiu essa proposta porque, assim, a gente sabe que na escola cada vez mais a demanda está aumentando e na hora de como avaliar aquele aluno surgem diversas dúvidas, né? Um dos aspectos que é bastante interessante a gente abordar é a parceria, o trabalho em conjunto que deve sempre ocorrer de família, professores, coordenação, né? Família e escola. Esse trabalho é fundamental para a aprendizagem daquele aluno. Primeiro falar que existe uma diferença, né, da dificuldade, do aluno que tem a dificuldade, o aluno que tem um transtorno e o aluno que tem a deficiência. A dificuldade é algo momentâneo, né? Às vezes aquela criança ela tem a dificuldade por não ser acompanhada, por estar passando por um processo de luto, e isso dificulta o processo de aprendizagem dela. Como também tem casos que o transtorno é muito confundido com a deficiência ou a dificuldade de aprendizagem. O transtorno é algo genético. É algo que é uma dificuldade específica, certo? Existe a dislexia, a descalculia, a desortografia. Então, assim, tem aquela criança que ela tem muita dificuldade na matemática, muita dificuldade no raciocínio lógico, que nem numa conta de soma ela consegue resolver por si só. Então, pode ser uns sinais de descalculia. Já o caso daquela criança que ela demorou muito para ser alfabetizada, ela ainda não consegue ler direito, né? Escreve às vezes faltando palavra, é um caso de dislexia, né? Então, assim, tem também a questão do TDAH, tem o TDA, né, que é o déficit de atenção. Tem o TDAH, que é o déficit de atenção acompanhado da hiperatividade, e esse transtorno ele dificulta a questão do freio inibitório, tipo a criança ela fala muitas coisas às vezes sem pensar direito, como se o cérebro dela processasse muito rápido o que ela vai falar, e ela tem essa dificuldade. Tem a questão dela ser uma criança muito desorganizada, tanto no pensamento do que ela vai escrever, tanto na questão dos materiais dela, certo? Então, assim, existe um leque de possibilidades que deve ser avaliado uma criança com transtorno. A deficiência é um comprometimento maior. Pronto, o exemplo do autismo. O autismo hoje é considerado uma deficiência intelectual, certo? E você vê que ele tem diversos comprometimentos, que seria na questão social, sensorial, na questão da aprendizagem. Então, isso influencia no processo dele, né? Sendo que vale salientar a questão da subjetividade, é muito importante. Por quê? Às vezes, um indivíduo ele tem uma deficiência intelectual, mas é muito leve e ele consegue superar todas as dificuldades que ele tem na aprendizagem. Tipo assim, ele consegue acompanhar. No caso de uma criança com transtorno, às vezes a criança com transtorno de déficit de atenção, só a utilização da medicação pode fazer efeito para que ela tenha um bom rendimento escolar, e às vezes não, tem criança com déficit de atenção que vai precisar de outros acompanhamentos, como psicólogo, psicopedagogo, TO, e entre outros, fono, né, entre outros profissionais. Outra coisa que é bastante interessante a gente tentar debater, porque assim, a questão da adaptação, tanto na avaliação, é algo que não precisa do diagnóstico, certo? Por lei, a gente tem que adaptar como se diz, aquelas avaliações para o aluno, por mais que ele não tenha um diagnóstico. E outra coisa, não podem ser reprovados. Mas é um fator interessante que a gente tem sempre que discutir com a família. Será que ele está sendo acompanhado? Será que... né? Sempre conversar com a família, como é que está sendo o acompanhamento, como vocês podem ajudar, salientando essa questão da subjetividade, né, de cada criança, e também a questão afetiva, né? É muito importante no processo de aprendizagem. Aí aqui eu trouxe algumas sugestões, certo? Que a gente pode se pensar na avaliação. A gente pode dar mais tempo para realizar essas atividades, pode possibilitar fazer a prova no outro ambiente da escola,
como a biblioteca, sala de grupo. Elaborar as avaliações com menos conteúdo para que o aluno possa realizar em um menor tempo. Outra coisa, repetir o enunciado para aquele aluno, né, páginas seguintes, sempre que se fizer necessário. Não elaborar avaliações que privilegiem a memorização de nomes, datas, fórmulas, regras gramaticais, espécies e definições, porque tanto a criança com transtorno como a criança com deficiência, ela tem muita dificuldade, certo? Utilizando figuras, é interessante utilizar figuras, ícones ou imagens. Cuidar para que haja uma exata correspondência entre o texto escrito com a imagem, certo? Ler a prova em voz alta. Antes de iniciar, verificar se o aluno entendeu o que foi perguntado e se compreende. Destacar claramente no texto as respectivas questões. Repetir o enunciado seguinte sempre que se fizer necessário, né? O que mais que a gente pode colocar? Divida um grande texto no qual decore uma grande questão em pequenos textos, acompanhado de suas respectivas questões. Não utilizar textos científicos ou literários como os poéticos, que sejam densos, carregados, tipo assim, textos que têm duplo sentido. Uma criança autista, às vezes uma criança com TDAH, tem muita dificuldade de entender o duplo sentido. Então, a gente pode procurar adaptar esse texto ou procurar algo mais fácil para aquela criança. Vamos ver o que eu posso mais sugerir. Evitar formular questões que possuem negativas, né? Tipo assim, porque às vezes tem perguntas que você fica no duplo sentido, se é afirmativa ou negativa, aí o aluno fica naquela dúvida. Se for indispensável a utilização de um determinado texto, subdivida em partes, né? É muito importante. E assim, pessoal, é interessante a gente fazer a observação de como nosso aluno aprende, né? Qual é a forma melhor, se é de avaliar ele de forma verbal, por questões objetivas, né? Tem que avaliar isso. É interessante a gente fazer observações, certo? Às vezes o aluno que tem dificuldades de calculia, ele pode fazer a utilização da calculadora. É interessante também ele utilizar a folha quadriculada, certo? No português, como eu digo, evitar essa questão de duplo sentido. E quando for um texto muito grande, dividir por partes. Ser questões bem objetivas, certo? E dar mais tempo para avaliação para aquela criança. Então, isso são formas de adaptações. E ressaltando que a gente tem que avaliar a subjetividade de cada aluno, certo? Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. A qualquer dúvida, me ponho à disposição.